A primeira coisa que nós devemos entender e ter a clareza disso é que para perder basta ter. Todo mundo que tem algo ou tem alguém tem que ter a consciência. Todos nós temos que ter a consciência de que nós podemos perder um dia. Recomeçar é sempre muito difícil. Recomeçar uma história de vida é sempre muito difícil porque geralmente o recomeço vem de um momento muito doloroso. O recomeço vem do momento em que nós perdemos, aquilo que nós tínhamos, seja uma situação, uma condição financeira, seja um trabalho, ou seja uma pessoa que nós amamos, Pode ser o fim de um relacionamento, pode ser o fim de um ciclo profissional, ou pode simplesmente ser o fim de uma pessoa, em sua vida, Ou seja, nós podemos perder, e quando nós perdemos coisas, pessoas, que nós amamos muito, ou simplesmente quando nós perdemos nossas condições e nossas condições financeiras, ou nossos trabalhos, enfim, quando nós perdemos algo em nossa vida, dói muito, É uma pancada muito dolorosa no nosso coração, na nossa vida, gera uma desesperança, uma tristeza muito grande, gera uma marca dentro de cada um de nós. Porém, recomeçar é fundamental. Recomeçar é muito importante, uma vez que nós estamos aí vivos e que a perda nos confere algo muito precioso, algo muito valioso, que são os ensinamentos, o esclarecimento sobre muitas coisas da nossa vida e principalmente o fortalecimento que nós vamos tendo enquanto seres humanos a partir do momento em que nós entendemos várias coisas em nossas vidas por conta da experiência passada. A primeira coisa que nós devemos entender e ter a clareza disso é que para perder basta ter. Todo mundo que tem algo ou tem alguém tem que ter a consciência, todos nós temos que ter a consciência de que nós podemos perder um dia. Isso pode acontecer não só por razões pessoais nossas, mas também por razões externas, a nós, por vontade, enfim, de situações e de condições externas, como por exemplo, nós estamos vendo acontecer muito, hoje em dia, justamente por conta dessa condição singular que todos nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão perdendo pessoas, muitas pessoas estão perdendo suas condições financeiras, muitas pessoas estão perdendo seus trabalhos, muitas pessoas estão perdendo muito ou tudo aquilo que tiveram um dia. Isso faz parte da nossa condição humana, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa existência. Não adianta a gente lutar contra isso. Para a gente perder, basta a gente ter. Esta realidade, ela de alguma forma nos põe de volta ao chão. Ela de alguma forma nos esclarece muitas coisas. Então recomeçar com essa experiência, recomeçar com essa vivência, recomeçar com força, sabendo que a partir do momento em que nós nos propomos a recomeçar, significa que nós estaremos com condições de vivenciar uma nova história, uma nova vida, muito melhor até do que a vida que nós estávamos tendo, justamente porque antes nós não dispunhamos desse aprendizado, desse entendimento, dessa consciência tão presente, tão fortalecida quanto nós temos a partir do momento em que nós perdemos tudo. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que é empreendedor lá em Minas Gerais, agora há poucos dias atrás, falando sobre as nossas derrotas, falando sobre os momentos em que nós perdemos tudo que nós tínhamos, falando sobre o momento em que nós fomos ao chão, nós dois, cada qual no seu momento, cada qual no seu negócio, e como isso nos ensinou, e como isso foi importante para que a gente pudesse reerguer-se, e como isso foi fundamental para que o nosso recomeço recontasse uma nova história de vida muito melhor do que a vida que nós tínhamos até então, do que a história que nós tínhamos até então e que nós não conseguiríamos de forma nenhuma alcançar depois os graus que alcançamos de conquistas, justamente porque nós havíamos perdido
errado e aprendido, né? Foram condições externas, condições internas, foi um amontoado de coisas que provocou derrotas, perdas generalizadas, e a partir do momento em que nós perdemos e erramos, nós conseguimos nos reerguer e reerguer para ficar muito mais fortes, muito melhores. Então, se você está aí no momento de recomeço ou no momento em que você está sofrendo a dor da perda, pode ter certeza, o que vem a seguir a partir dessa experiência adquirida é muito melhor. É um momento em que você vai vivenciar uma nova história da sua vida, um momento em que você vai estar vivenciando uma nova história em que você é uma nova pessoa, muito mais fortalecida, muito mais repleta de força, muito mais repleta de fé, de esperança e de confiança, de entendimento, de consciência. Você hoje tem uma consciência e um entendimento de coisas que você não tinha lá atrás. E isso te confere uma nova oportunidade, muito melhor do que de chegar em lugares muito melhores do que o que você estava tendo antes da perda, antes do fracasso. Quando nós perdemos um grande amor, por exemplo, dói demais, dói muito, né? Nós sofremos uma dor muito profunda, né? Porque parece que estão arrancando um pedaço de nós. Porém, a vivência que virá depois, o recomeço de nossa história, o recomeço de nossa vida, da mesma forma, nos confere momentos muito melhores do que nós estávamos vivendo anteriormente, justamente por conta dessa experiência, desse aprendizado e dessa consciência. A capacidade que você vai ter depois de uma perda, de viver uma vida muito melhor do que a vida que você estava vivendo antes, é enorme. É para isso que as perdas nos servem. É para isso que as perdas nos ajudam, né, nesse entendimento, nessa consciência, nesse saber que para nós perdermos, basta que a gente tenha. Todo mundo que tem algo ou tem alguém tem que ter dentro de si a consciência que pode perder. E assim nós vamos trafegando de uma forma mais atenta, mais amorosa, mais cuidadosa e com mais consciência, mais experiência e mais entendimento, o que vai fazer com que você voe muito mais alto logo depois desse momento, né, de você conseguir se reerguer para que você possa recomeçar. E as dores das perdas, da morte que ocorrem no nosso entorno, né, dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama, né, e que muitas vezes sofrem aí a finitude de suas histórias e que tanto nos dói e que tanto nos machuca, também nos confere essa experiência, também nos confere essa consciência que as pessoas têm um tempo de vida, que esse tempo de vida tem um limite, e que nós devemos ser muito gratos e muito agradecidos pelo tempo que nós tivemos disponível de convivência com as pessoas que nós amamos, que nós devemos agradecer demais pelo privilégio do convívio com pessoas que nós gostamos, que nós amamos, e levar no coração o carinho e o amor que nós sempre tivemos por essas pessoas para toda a vida. E isso nos confere também um recomeço, uma história de vida nova para todos nós, em que a gente sai mais fortalecido, mais engrandecido e mais repleto de amor, justamente pelo amor que nós carregamos daqueles que nos deixaram. Então, todo recomeço lhe confere uma oportunidade de uma nova história, e uma história, pode ter certeza, muito melhor do que a história que você estava vivendo antes de você ter sofrido, né, a dor e sofrido a dor do aprendizado dessas preciosas lições. A dor de vivenciar as experiências de perda, a dor de sofrer as perdas, nos confere fortalecimento, grandeza, e nos conferem aí mais condições de podermos recomeçar contando histórias mais lindas, histórias mais positivas, histórias que com certeza nós vamos ter aí o privilégio de poder viver de uma forma muito melhor até do que quando nós ainda éramos frágeis e inconscientes a respeito da finitude de tudo o que nós temos. Para nós perdermos, basta que a gente tenha. E é assim que funciona. E vamos recomeçar com força, com fé,
com coragem, com disposição, sabendo que agora nós temos recursos de experiência e de aprendizado que só vão nos ajudar a voar mais alto. Então, muito obrigado aí por você me compartilhar comigo a coisa mais preciosa da história da sua vida, que é o seu tempo. Muito obrigado por isso. Desejo, se for o seu caso, que você tenha um lindo recomeço de história, um recomeço de uma história maravilhosa, de uma história linda que você merece ter. Se enche de amor por você, dá um lindo ponto de virada na história da sua vida, antes que seja tarde demais, porque tem uma hora em que o destino vai chegar para todos nós, e vai dizer aquela palavrinha que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo um dia ouvirá. Corta.